Chitose é um giga-chad gato que é odiado pelos seus colegas de classe por ser um imã de garotas, mesmo que ele não queira uma namorada. No entanto, tudo muda quando as garotas mais populares da escola começam a se declarar para ele. Então ele decide ceder e conquistar todo mundo. A história começa com o Chitose caminhando para a escola enquanto lê comentários de ódio sobre si mesmo em um servidor anônimo. Ele não entende por que as pessoas continuam chamando-o de galinha e mulherengo só porque ele é bonito. Não me odeia só porque sou bonito. Nesse momento, sua melhor amiga Yua, que é uma gata de primeira, o cumprimenta e diz para ele ignorar os haters. Ao chegar na escola, Chitose encontra as outras garotas e rapazes do seu chamado harém, incluindo a bomba mais popular da escola, Yuko, que está nas nuvens porque ela e Chitose estão na mesma turma este ano também. Naquele dia, Chitose é escolhido como representante de turma, graças ao seu exército de fãs, e aceita o cargo com alegria. Depois de passar o dia inteiro sendo bajulado pelos amigos, Chitose sobe escondido no terraço para ter um pouco de paz, mas acaba encontrando seu professor, Kuranosuke, por lá. Kuranosuke mostra a ele uma foto de um colega de classe chamado Kenta e pede que ele o traga de volta, explicando que ele não aparece na escola há meses. Chitose fica incomodado porque tudo o que sabe sobre Kenta é que ele é um otaku esquisito, mas acaba concordando por causa da sua mania de querer agradar todo mundo. No dia seguinte, Chitose se junta a Yua para trazer Kenta de volta à escola. Enquanto os dois vão de bicicleta até a casa dele, Yua faz o seu melhor para dar em cima dele, comentando como as costas dele são másculas. É isso aí. Mas Chitose não dá muita bola pro comentário, já que está ocupado demais pensando em quando frear para sentir os peitos dela contra suas costas. É isso aí. Assim que chegam à casa de Kenta, a dupla tenta convencê-lo a conversar, mas Kenta acaba chamando Chitose de garanhão e Yua de sua amante inútil. Embora furioso, Chitose diz a Kenta que só quer a opinião de especialista dele sobre alguns quadrinhos de punheta, mas Kenta não cai nessa porque giga-chads como Chitose sempre tem garotas de verdade para bater uma. Após essa tentativa fracassada, Chitose leva Yuko com ele, esperando que seus melões extra grandes fechem o negócio. Mas tudo o que ela faz é tentar ganhar pontos com ele, abraçando-o por trás na bicicleta e dando a ele um gostinho de seus bens preciosos. Quando chegam à casa de Kenta, Yuko se apresenta como sua terapeuta do dia, mas Kenta a chama de vadia número 1 de Chitose e manda ela cair fora. Ele acredita que ela só tá ali porque quer ajudar Chitose e subir na lista de namoradas dele, e Yuko não nega. Em vez disso, ela supõe que Kenta tá fazendo birra porque uma garota popular o rejeitou, o que acerta em cheio, e Chitose finalmente entende por que Kenta tá sendo tão odioso só porque eles são populares. Ele então diz para Yuko descer e pega um taco de beisebol para arrombar a porta da varanda de Kenta, surpreendendo-o. Chitose então se senta na frente dele e se oferece para ouvir seu drama de graça, então Kenta finalmente desiste de fazer charme e fala. Ele chama Chitose e as pessoas populares como ele de idiotas arrogantes que menosprezam os solitários como ele só porque foram abençoados com rostos bonitos e corpos atléticos. Ele acrescenta que eles o julgam antes mesmo de conhecê-lo. Enquanto Chitose ouve, julgando-o severamente, ele então explica que, embora pareça que eles são talentosos, eles se esforçam muito nos bastidores. Por exemplo, Yuko é bonita porque cuida da pele e do cabelo. Chitose explica que ele também pode fazer isso, já que tudo o que ele precisa é de uma comunicação eficaz. Chitose então menciona as light novels que Kenta consome, mas Kenta acredita que ele está mentindo, já que não tem como um giga-chad como ele se identificar com os protagonistas fracassados nos quais ele se projeta. No entanto, Chitose prova que ele está errado ao resumir perfeitamente um de seus romances favoritos, o que transforma Kenta em um fã dele. Ele então pergunta por que ele leria uma série tão extensa só para provar um ponto. Então Chitose explica que ele não gosta quando os outros o julgam sem conhecê-lo. Isso atinge Kenta como um ataque pessoal, e Chitose só torna isso mais óbvio quando lembra a Kenta que não foi ele quem o tornou um inimigo, mas sim Kenta, que o julgou e guardou rancor mesmo quando ele nunca tinha feito nada de errado contra ele. Enquanto ele fica quieto por vergonha, Chitose começa a narrar a história de um jovem talentoso que nasceu com boa aparência, estudou muito e treinou bastante para se tornar um atleta. No entanto, em vez de admirá-lo, as pessoas começaram a odiá-lo, e ele era criticado até o fim do mundo se cometesse um pequeno erro. Eventualmente, o garoto começou a fracassar de propósito. No entanto, isso fez com que os haters fossem embora, apenas piorou as críticas. Foi aí que seu professor percebeu e ele disse que aqueles que nascem com dons têm o dever de cuidar das pessoas.
Esse discurso motivacional ajudou, e o garoto parou de se diminuir pelos outros porque acreditava que merecia viver a vida em um lugar onde ninguém pudesse tocá-lo, mais ou menos como a lua solitária à noite. Essa história triste faz Kenta perceber que ele julgou Chitose com muita severidade. No entanto, esse idiota de cérebro morto ainda insiste que Chitose e sua turma têm vida fácil. Isso faz com que Chitose questione se ser chamado de playboy e garanhão o tempo todo por pessoas que nem o conhecem soa como ganhar na vida para ele. Kenta argumenta que ele ainda pega todas as gatas, mas Chitose diz que, embora as mulheres sempre vivam cercando ele, o outro lado da moeda é que ele tem que rejeitá-las quando realmente não está interessado, o que sempre faz dele o vilão e estraga a amizade. Ele então deduz que a história trágica de Kenta é que ele gostava da garota popular no seu clubinho de otakus, mas ela gostava do cara bonito do clube. Então, como ele foi rejeitado, ele está com vergonha demais para aparecer. Kenta pergunta a Chitose se ele lê mentes e acrescenta que pode tentar voltar para a escola se Chitose prometer ensiná-lo a ser popular. Mas Chitose recusa, dizendo para ele resolver a própria bagunça. Ainda assim, ele se oferece para ajudar Kenta a se reerguer, orientando-o por 3 semanas, com o que Kenta concorda. Ele então diz que vai simplesmente parar de gostar de garotas 3D no geral, porque elas são um lixo total. Mas Chitose o lembra de que, se ele continuar achando que garotas tridimensionais são assustadoras, ele nunca conhecerá a felicidade absoluta de tocar em melões de verdade. O que você quer dizer com isso? Esse discurso deixa Kenta desnecessariamente entusiasmado para voltar à escola. Então, depois que ele aceita Chitose como seu novo senhor e salvador, os dois celebram seu amor por melões de verdade, e Kenta decide se transformar no mais novo alfa da escola. Mais tarde, Kenta pede desculpas à mãe por tê-la preocupado e ganha um corte de cabelo de graça de Yuko. Tudo isso enquanto Chitose explica que ele precisa melhorar suas habilidades de comunicação e perder sua barriga de meia-idade para se tornar um cara atraente. Naquela noite, Yuko elogia Chitose por ser um cara nada convencional e diz que, embora ele possa parecer arrogante às vezes, as pessoas acabam gostando dele, assim como ela gostou. Chitose sorri e diz que eles devem ir com calma, com o que Yuko concorda, afirmando que, se eles começarem a namorar, ela terá muito o que conversar com ele. No dia seguinte, Kenta finalmente aparece na escola, mas em vez de agir como seu anjo da guarda, Chitose o puxa para dentro da sala e conta para todo mundo que o motivo de ele não estar vindo à escola era que ele tinha levado um fora de uma garota. Todo mundo começa a rir, deixando Kenta preocupado em virar o palhaço da turma, mas Chitose diz que fazer as pessoas rirem é o jeito mais fácil de fazer amigos. O melhor amigo atleta da Chitose, Kaito, rapidamente pergunta se essa garota fez cosplay para ele, o que faz Kenta perceber que o truque da Chitose está funcionando, já que essa é a primeira vez que alguém puxa a conversa com ele. Ele entra na onda e diz que a garota sempre compartilhava suas batatas fritas extras com ele e dizia para ele ficar com o lenço dela depois que ele usava, o que o fez entender tudo errado. A Haru, que é toda moleca, diz que a noção dele de relacionamento deve ser incrivelmente baixa. Caramba! Enquanto Kaito confronta a garota por ter iludido ele, Chitose diz a Kento que esse tipo de zoação é normal entre amigos. No entanto, se isso algum dia virar bullying, ele sempre estará lá por ele. Durante o intervalo do almoço naquele dia, Kaito pede para Kento contar tudo. Então ele explica que a garota de quem ele gostava era a Miki, que fazia parte do grupo de otakus dele. Ela usou para fazer ciúmes no líder do grupo, que era um cara legal e popular. Logo depois que ele foi rejeitado, ela começou a namorar o cara legal, e ele via os dois rindo dele na maior parte do tempo. Ouvir essa história triste faz com que todos sintam pena dele, então eles fazem mais um grito de guerra constrangedor do grupo sobre como vão cuidar de Kenta enquanto ele se recupera. No entanto, assim que ele se junta ao grito de guerra, todos se afastam e caem na risada. Chitose explica que é assim que eles dão as boas-vindas aos novatos, então ele deveria relaxar, o que faz Kenta rir também. Mais tarde, naquele dia, o príncipe encantado da escola, Kazuki, que também faz parte do harém dele, pergunta a Chitose por que ele foi tão longe por Kenta, e o provoca por ser um cara legal comum, apesar de agir como um Chad constipado o tempo todo. Chitose insiste que ele fez isso por si mesmo também, e acredita que Kenta pode mudar para melhor. Mais tarde, naquele dia, Kuranosuke o chama de dramático, que adora chamar atenção pelo jeito que ele trouxe Kenta de volta, mas acaba dizendo que sua visão de vida é mais refinada do que a da maioria dos adultos, então ele deveria continuar vivendo a vida como está fazendo agora. 7 dias após o início do arco de transformação forçada de Kenta, os resultados não são nada de outro mundo, mas são definitivamente visíveis. Ele deixou de parecer um perigo público para alguém
alguém que realmente consegue pegar uma gata, se os padrões dela forem baixos. Percebendo isso, Chitose e Yuko decidem que é hora de passar para a segunda etapa e levá-lo ao shopping para uma renovação no guarda-roupa. Ele sai de lá irreconhecível, e Yuko não consegue evitar se sentir satisfeita por sua visão ter se concretizado perfeitamente. Com o tempo livre, ela sugere que eles façam um lanche no restaurante próximo, onde Kenta tem um encontro marcado com seus velhos amigos algumas semanas depois. Enquanto comem, Kenta mostra a Chitose algumas mensagens em que seus amigos zombam dele por tê-los convidado. Então Yuko pergunta por que ele está se esforçando tanto para se reconectar com pessoas que o tratam como um móvel de fundo. Então ele explica que só quer mostrar a eles que mudou. Ao ouvir isso, Yuko chama um garçom para tirar uma foto deles juntos e vê-la faz Kenta perceber o quanto ele evoluiu. Chitose então lhe dá uma palavra de incentivo, dizendo que cada pequena mudança veio de esforço e disciplina, e o bom é que ele não desistiu. Kenta promete que não deixará os esforços dele serem em vão, e ao vê-lo sorrir, Chitose espera que ele olhe para este momento com orgulho. No dia seguinte, na escola, Kenta é encurralado por um grupo de pessoas irritantes que claramente estão no topo da hierarquia social. Eles estão irritados porque alguém como ele está andando com o grupo do Chitose. No entanto, quando Yua tenta defendê-lo, outra valentona, Nazuna, diz que a tábua dela também não pertence àquele lugar. Do lado de fora da sala de aula, Chitose ouve junto com a segunda garota mais bonita da escola, chamada Yuzuki, e seu melhor amigo, Kazuki, já irritado que o assédio contínuo possa destruir a confiança de Kenta. Bem nessa hora, os três entram agindo naturalmente e Chitose vai direto no palhaço principal, fingindo que não faz a menor ideia de quem ele é. O idiota leva para o lado pessoal e lembra a ele que ele é o Atomo e que eles se enfrentaram nas finais de beisebol no ensino fundamental. Enquanto isso, Kazuki usa seu charme habitual com Nazuna, que cede na hora, mas não sem antes detonar as outras garotas. Por fim, Atomo vai direto ao ponto, perguntando a Chitose por que ele está andando com esse otário. Chitose diz a ele que vai andar com quem quiser e que isso não é da conta dele. Atomo então admite que odeia pessoas como Chitose, que são naturalmente abençoadas com boa aparência, confiança e que sempre vencem sem nunca conhecer o fracasso. Ele então avisa Kenta para parar de desperdiçar o tempo de Chitose antes de ir embora, enquanto o coitado fica visivelmente abalado. Mais tarde naquele dia, Kenta pergunta a Chitose o que ele deve fazer em situações como essa. Ele explica que, se Kenta realmente acreditar em si mesmo, esses insultos nunca o atingirão de verdade. No caminho para casa, Chitose não consegue parar de pensar em Kenta. Ele se preocupa que, se continuar mudando e seguindo em frente, mais pessoas possam machucá-lo, e alguns desses golpes podem até deixar cicatrizes profundas. No entanto, ele não tem muito tempo para pensar nisso, pois Haru aparece e pede que ele ajude com o alongamento. Enquanto tentam posições diferentes, Haru pergunta por que ele parou de jogar beisebol, apesar de ser tão apaixonado por isso. Chitose brinca dizendo que não queria raspar o cabelo, antes de admitir que isso não importa mais para ele. Depois, a dupla acaba jogando basquete com a aposta de que o perdedor responderá a perguntas e comprará comida. Claro, Chitose acaba perdendo para a entusiasta de basquete. Então, depois que ele compra comida para ela, a garota pergunta por que ele tem estado tão desanimado ultimamente. Chitose admite que tem ficado preocupado que Kenta possa passar vergonha na frente de seus velhos amigos, então ele planeja fazer algo que garanta o sucesso. Haru repreende, dizendo que ele é um idiota, já que treinadores não entram em campo para jogar pelos seus atletas. Ela diz que ele já fez a sua parte e agora só precisa confiar nele da lateral do campo e não desrespeitar a determinação dele. Mais tarde, naquela noite, Chitose liga para Yuzuki e, depois de brincarem um pouco, ela pergunta por que ele decidiu ajudar Kenta em primeiro lugar. A princípio, ele coloca a culpa no professor, mas quando ela diz que ele está mentindo, ele pede que ela explique o motivo. Yuzuki diz que ele tem um complexo de salvador, o que não tem como evitar porque é simplesmente quem ele é. Chitose admite que ele não consegue simplesmente ignorar pedidos desesperados. Então Yuzuki pede para ele ser seu namorado. Isso pega de surpresa, mas ele dá o troco perguntando qual é a cor da calcinha dela. No entanto, a resposta de Yuzuki é estranhamente detalhada, o que o deixa atordoado. Uma semana depois, o período de mentoria de Chitose está chegando ao fim, então ele lembra Kenta de que o confronto está logo ali. No entanto, Kenta admite que não tem certeza se ainda se importa em provar algo para seus velhos amigos. Mais tarde, naquele dia, Otoma desafia Chitose para uma partida de futebol com uma punição constrangedora para os perdedores. A partida começa e Chitose carrega o jogo inteiro com Kazuki.
Eles tentam criar oportunidades para Kenta, mas ele falha miseravelmente em acertar todas as vezes, arrancando risadas de todos. Na jogada final, eles tentam preparar Kenta novamente, mas desta vez ele não se move. Sem outra escolha, Chitose canaliza seu Ronaldo interior e marca um gol insano com uma bicicleta. No entanto, mesmo com isso, o time deles perde, então eles passam vergonha com uma dança de gorila estranha enquanto Otoma sussurra algo para Kenta. Depois do jogo, Yuko e Chitose estão conversando casualmente, brincando sobre o desempenho horrível de Kenta de uma maneira que parece inofensiva para eles. Mas Kenta ouve a conversa e acha que eles estão zombando dele, então ele os confronta. Chitose tenta explicar que era uma brincadeira inofensiva e que ele até diria a mesma coisa na cara dele. No entanto, Kenta se recusa a ouvir e diz que Otomo estava certo de que Chitose só está usando ele para se divertir. Ele alega que Chitose só o arrastou para o jogo para envergonhá-lo e roubar a cena no final. Ao ouvir isso, Yuko finalmente perde a paciência com ele, mas Chitose dá um passo à frente e pede desculpas por fazê-lo se sentir assim e por ter cruzado a linha entre brincadeira e bullying. Kenta então sai correndo e Chitose deseja boa sorte a ele no encontro com seus amigos. No caminho de casa, Yuko diz a Chitose que ele é basicamente um herói por tudo o que fez por aquele pirralho ingrato. No entanto, Chitose discorda, mas Yuko insiste que ela tem um bom olho para as pessoas. Isso faz com que ele retruque, dizendo que, considerando que ela tem uma queda justamente por ele não pode confiar no julgamento dela. Na manhã seguinte, Kenta vai até o restaurante carregando bagagem emocional suficiente para exceder os limites de uma companhia aérea. A culpa por ter explodido com Chitose e Yuko está corroendo ele por dentro, e ele se pergunta se acabou de destruir as primeiras amizades verdadeiras que construiu em muito tempo. Ainda assim, ele se recusa a deixar todo o seu trabalho duro ser desperdiçado e decepcionar a pessoa que o tirou do fundo do poço. Quando ele entra, encontra a Miki, sua antiga fraqueza emocional, junto com o namorado dela, Ren, e outro cara. Eles ficam chocados com a transformação incrível, mas a surpresa dura 5 segundos antes de começarem a zombar dele novamente. Kenta se sente irritado, mas se força a lembrar de tudo que Chitose martelou na cabeça dele. Ele mantém a compostura e explica que tem tentado evoluir e ser mais sociável. Enquanto Kenta continua puxando o assunto, o trio continua encontrando maneiras de tirar sarro dele. Eles dizem que estão muito melhor desde que ele foi embora, e que ele não deveria deixar a transformação subir a cabeça, já que outra pessoa deve ter ajudado ele com isso. Kenta admite que é graças aos seus novos amigos, o que pega Miki de surpresa. Então ela pergunta se ele se esqueceu dela. Kenta responde calmamente que ela é apenas coisa do passado, o que deixa todos eles irritados. Miki afirma sem rodeios que seus supostos amigos só devem estar usando ele, já que ninguém quer ser amigo de esquisitos. Nesse momento, Ren parte direto para a guerra psicológica e revela que, enquanto Kenta tentava se aproximar de Miki, ele já estava fazendo a cama dela ranger toda a noite. Ele então pega o celular e mostra a ele suas conversas com Miki. Isso revela que ela costumava encaminhar todas as mensagens de Kenta para Ren, e eles zombavam dele antes que ele dissesse a ela o que responder para brincar com os sentimentos dele. Kenta percebe que ele estava se apaixonando por palavras que nem eram dela, e quando cai a ficha de que seu primeiro amor nunca foi real, ele perde o controle. Enquanto eles riem como se tivessem acabado de apresentar o show de comédia mais engraçado do século, Kenta consegue praticamente se ver caindo para trás na sua versão antiga. Ele sente que não pertence a lugar nenhum e se pergunta se deveria se trancar no quarto novamente. Bem nessa hora, Chitose aparece com sua energia de protagonista, dizendo que prometeu apoiá-lo. A atitude de Miki deu uma volta de 180 graus depois de ver a confusão, então ela pergunta quem ele é. Chitose diz a eles que é irmão de outra mãe de Kenta e pergunta se ele está de acordo com esse título, e Kenta acena com a cabeça dizendo que ele é gentil demais. Ren avisa Chitose para ficar longe de Kenta, dizendo que ele é apenas um otaku esquisito que dá em cima das garotas dos outros. Ao ouvir isso, Chitose pergunta se Miki algum dia teve sentimentos verdadeiros por Kenta, e quando ela nega, Chitose diz a Kenta que ele deveria ficar feliz. Ele explica que ele nunca perdeu seu primeiro amor, já que não era real para começar, e que ele deveria gastá-lo com alguém que realmente mereça. Isso os deixa irritados, então, quando eles começam a abrir a boca para falar besteira e falar mal do Kenta, Chitose perde a calma e prensa Ren contra a parede. Ele diz a ele o quanto de esforço Kenta dedicou para se tornar uma versão melhor de si mesmo, algo que um perdedor patético como ele jamais conseguirá alcançar. Enquanto as lágrimas começam a escorrer, Kenta percebe que Chitose está saindo do personagem e ficando bravo por ele, e o chama de seu herói.
Bem nessa hora, Yuko aparece e reclama que deveria ser ela naquela posição com Chitose. Ela então começa a mimar o Kenta e a fazer carinho nele como se fosse um cachorrinho, o que muda o clima da sala. Ela então pede para ele dizer algumas palavras finais antes de irem embora. Então ele diz ao trio de perdedores que continuará seguindo em frente e buscando o céu sem olhar para trás. Mais tarde naquele dia, enquanto caminham juntos, Chitose e Yuko garantem a Kenta que ele fez a coisa certa. Chitose espera que os outros também tenham aprendido a lição, e então lembra Kenta de que o período do contrato deles acabou. Kenta faz uma pausa e começa a refletir sobre tudo, lembrando como o dia em que Chitose invadiu seu quarto pareceu o dia em que seu coração fechado finalmente se abriu. Ele abre o coração admitindo que aquele foi o início de sua verdadeira jornada, e pergunta sinceramente se elas o aceitarão como amigo quando ele for digno. Ele tá tão sério que faz as duas caírem na risada, com Yuko dizendo que ele entendeu tudo errado. Ela explica que é apenas o fim da relação de mentor e aluno, dizendo a ele que eles já são amigos. Naquela noite, Chitose encontra sua veterana e terapeuta pessoal, Asuka, no local de costume e conta a ela tudo o que aconteceu com Kenta, refletindo sobre o quanto ele mudou e amadureceu. Asuka chama isso de uma bela história e aponta que Chitose também mudou. Ela explica que a ideia dele de ser um herói amadureceu e ele não salva mais as pessoas diretamente. Em vez disso, ele se tornou alguém que os apoia silenciosamente com carinho, enquanto é muito mais rigoroso consigo mesmo. Chitose argumenta que Asuka é a verdadeira heroína, lembrando de como ela ajudou um garoto que sofria bullying. No entanto, Asuka rejeita essa visão, insistindo que ela é apenas uma garota comum e não alguém digna de ser idealizada. Ela diz que, ao contrário dele, ela não consegue suportar o peso das lutas de muitas pessoas. A conversa deles muda quando ela pergunta sobre os planos dele para Golden Week, e Chitose sugere, brincando, saírem ao encontro com ela. Embora tocada pela ideia, Asuka recusa gentilmente, dizendo que quer preservar o vínculo atual deles e teme que mudar o relacionamento possa arruinar o que eles têm. No dia seguinte, Chitose encontra Yuzuki em um restaurante secretamente. Enquanto comem e brincam juntos, Yuzuki de repente fica séria e, inesperadamente, pede Chitose em namoro. Segundo ela, eles são basicamente a mesma pessoa com fontes diferentes, o que significa que o próximo passo lógico é começar a quebrar a casca um do outro. Chitose pergunta o que está realmente motivando esse desejo repentino dela por um relacionamento, então ela diz que, como qualquer garota normal, ela simplesmente quer namorar um atleta ridiculamente bonito. Chitose admite que eles são parecidos no sentido de que ambos usam máscaras e não mostram quem realmente são, e é por isso que ele sabe que a verdadeira Yuzuki não é tão superficial assim. Ele então diz a ela que entende o lado dela e promete não se apaixonar por ela, não importa o que aconteça. Yuzuki admite que ele acabou de fazer o coração dela disparar, então ele diz para ela parar com isso dando um leve soco nela. Depois, Chitose pergunta qual é o problema real, então Yuzuki revela que acha que alguém a está perseguindo. Quando ele pergunta se ela suspeita de alguém, ela admite que podem ser alguns garotos da Yakon High. Chitose percebe que a situação é séria, já que a Yakon está cheia do tipo de caras que tratam más decisões como hobbies, então ele entende perfeitamente por que ela fez o speedrun de namorado. Yuzuki então explica formalmente que precisa dele para duas coisas. Primeiro, ela quer que ele desempenhe o papel de namorado ideal para que o perseguidor perca o interesse. E segundo, ela quer que ele lide com o perseguidor caso as coisas deem errado. Chitose lembra a ela que ele não é muito de brigar, mas ela implora mesmo assim, dizendo que está disposta a fazer qualquer coisa em troca, não importa o quão extremo seja. No entanto, em vez de tirar vantagem do cheque em branco extremamente perigoso que ela acabou de lhe dar, Chitose pede que ela o ajude a aliviar o estresse batendo uma bola. Depois de um jogo de basquete suado, quando eles se deitam para se refrescar, Yuzuki observa que ele não é do tipo que conforta garotas. Chitose explica que pessoas como eles não gostam de ser chamadas de fraca, mas mesmo assim ela pode contar com ele sempre que precisar e ele virá correndo para ajudá-la como um herói. Na manhã seguinte, Yuko fica surpresa ao ver Chitose e Yuzuki chegando à escola juntos e faz um escândalo quando Yuzuki revela que eles estão namorando. Yuko diz que deve estar alucinando, já que Chitose nunca começaria a namorar do nada, e as duas começam a trocar insultos. Mais tarde, no terraço, Chitose revela a situação real para o grupo de amigos. Eles ficam preocupados que Chitose possa ser alvo no lugar de Yuzuki, mas ainda assim se oferecem para ajudar no que puderem caso as coisas fiquem sérias. A Haru então comenta que é bem a cara da Yuzuki escolher a Chitose nessa situação, e depois pede para ele assistir a próxima partida de basquete delas.
Depois que todos vão embora, Chitose pergunta ao Kuronosuke o que ele acha disso, e ele diz a Chitose que ele se meteu em uma situação muito complicada. Depois da escola, Chitose espera por Yuzuki do lado de fora quando Nazuna aparece e pergunta se os rumores de namoro são verdadeiros. Chitose confirma, perguntando se ela está com ciúmes, mas a garota diz que os dois juntos parecem um lixo. Enquanto ele diz para ela não falar mal da namorada dele, ela responde que prefere dizer isso na cara dela e pede o número dele antes de ir embora. Nesse momento, Yuzuki aparece com Haru, que decide envergonhá-la na frente do namorado. Ela revela que Yuzuki perdeu seus lenços umedecidos e pegou alguns emprestados dela para ficar cheirosa para Chitose, e Yuzuki quase explode de vergonha. No caminho para casa, Yuzuki continua insistindo que ela definitivamente colocou os lenços na bolsa, mas que alguém deve tê-los roubado do vestiário. Chitose aponta que é estranho que o ladrão tenha roubado lenços em vez de uma toalha usada ou roupas suadas, o que deixa Yuzuki ainda mais assustada. Eventualmente, ela pede para ele sair em um encontro como um casal normal, mas Chitose diz para ela focar no jogo dela. Ele diz que virá torcer por ela como um bom brinquedinho, e se ela ganhar, ele a levará para um encontro. Yuzuki fica instantaneamente motivada e agradece a ele, mas Chitose pede para ela deixá-lo apalpar sua coxa em troca. No dia seguinte, na biblioteca, Yuzuki se surpreende ao encontrar Yua usando óculos. Chitose explica que foi ele quem sugeriu que ela trocasse para lentes de contato porque, aparentemente, ela ficava atraente demais de óculos. Logo depois, Chitose avista alguns garotos da Yakon do lado de fora da janela e avisa Yuzuki, que fica tensa e nervosa. Ela se aproxima de Chitose e diz a ele que não reconhece nenhum deles, então ele decide confrontá-lo sozinho. Enquanto seus amigos observam ansiosos, Chitose sai calmamente e bebe uma lata de café perto dos delinquentes. Os garotos rapidamente se aproximam de Chitose, pedem que ele os apresente a Yuzuki. Chitose corta o assunto dizendo que, como namorado dela, ele prefere mantê-la só para si. Os caras provocam sobre sua reputação de mulherengo, zombando dele ao dizer que ele provavelmente não se importaria se o veterano deles desse em cima da namorada dele. Ao ouvir isso, Chitose corta a encenação e pergunta se eles andaram perseguindo Yuzuki amando daquele veterano. Os caras imediatamente se preparam para brigar, mas nesse momento Kazuki e Kaito aparecem para apoiar Chitose. O grupo recua ao vê-los, mas promete que o veterano deles virá atrás dele, então é melhor ele tentar não se borrar de medo quando isso acontecer. Mais tarde naquela noite, Chitose senta-se com Yuzuki à beira do rio, e ela pede desculpas por tê-lo colocado em perigo. Enquanto ela chora, ele coloca sua jaqueta sobre ela, dizendo que esperará até que ela volte a ser a pessoa confiante de sempre. Eventualmente, ela se acalma e anuncia que quer comer katsudon, mostrando que voltou ao normal. Logo em seguida, Chitose ensina a ela um movimento simples de autodefesa, só por segurança. Ele diz a ela que, se algum cara tentar qualquer coisa, ela deve acertá-lo onde dói. No entanto, ele diz brincando para ela nunca usar esse golpe nele. Enquanto se preparam para ir embora, Yuzuki o ajuda a vestir sua jaqueta como recompensa e em seguida descansa a cabeça nas costas dele. Ela agradece, dizendo que ele foi incrível por ajudá-la quando ela mais precisava. No dia seguinte, Chitose pergunta a Kenta sobre os idiotas da Yakon e se eles parecem ser do tipo que persegue. Kenta responde que eles deram a impressão de serem caras que usam mais os punhos do que o cérebro para resolver problemas. Mas às vezes, esses esquisitos não estão interessados em violência direta e sentem mais prazer em ver o medo crescer nas garotas e deixá-las paranoicas. Chitose fica estranhado com a análise detalhada, mas Kenta se explica, dizendo que ele apenas lê clichês parecidos. Enquanto ele garante que não é nenhum esquisito perturbado, outro aluno aparece e se apresenta como Tomoya, antes de perguntar se pode levar Chitose por um instante. No entanto, Chitose recusa, dizendo que se ele precisa de privacidade deveria voltar mais tarde, já que agora ele está almoçando com seu irmão. Tomoya pede desculpas a Kenta antes de ir direto ao ponto e perguntar a Chitose se ele está namorando Yuzuki de verdade, porque sente que tem algo errado. Chitose percebe que ele tem uma queda por ela, e ele admite que foi amor à primeira vista. Como o Tomoya parece inofensivo, Chitose admite que o relacionamento é falso, mas se recusa a revelar os detalhes. Tomoya fica radiante ao ouvir isso e implora a Chitose que lhe dê mais informações sobre tudo relacionado a Yuzuki. Quando Chitose aponta que ele pode acabar se apaixonando por ela de verdade, Tomoya diz que isso não o incomoda, já que ele está disposto a competir de forma justa. Depois do almoço, Kenta diz que quer mostrar algo a ele na sala de biologia, e no momento em que Chitose entra, ele tranca a porta atrás dele pedindo desculpas pelo que está por vir. Lá dentro, Yua e Yuko estão esperando por ele, e ambas sorriem de um jeito estranho para ele.
Assim que o fazem sentar no chão, as garotas começam a interrogá-lo sobre a confusão recente, dizendo para ele parar de se colocar em perigo. Elas dizem para ele parar de tentar resolver todas as crises sozinho, já que elas também querem poder ajudar. Chitose se rende e faz uma promessa de dedinho, enquanto as garotas dizem que vão arrancar as bolas dele se ele quebrar a promessa. Depois disso, Chitose ouve um cantarolar suave vindo do telhado e encontra Asuka lá. Ele se junta a ela e pede a sessão de terapia de sempre. Depois de ouvi-lo desabafar sobre tudo, Asuka oferece sua percepção assustadoramente precisa. Ela acredita que duas coisas o tornam tão enigmático. Primeiro, ele age como se pudesse fazer tudo sozinho e nunca foi provado que ele estava errado. Segundo, mesmo que ele haja como se não tivesse ninguém, sempre há pessoas ao lado dele dispostas a ajudar. Neste momento, Yuzuki vem procurá-lo e Saku apresenta Asuka a ela como sua veterana. Asuka também deduz que Yuzuki é a garota de quem Chitose falou e lhe dá um conselho, dizendo para ela não desviar o olhar. Yuzuki fica confusa e pergunta qual é a relação dela com Chitose. Então a garota explica que ela é apenas uma veterana gata que gosta de garotos jovens. Isso pega ambos de surpresa e Yuzuki começa a olhar para Chitose com desconfiança. Enquanto caminham para casa juntos, Yuzuki diz que está surpresa por saber que ele tem alguém especial como Asuka em sua vida. Chitose diz que a Asuka provavelmente só está brincando com ele, mas Yuzuki afirma que percebeu que ela o considera tão especial quanto. No entanto, ela desabafa que dói saber que outra pessoa além dela o conhece tão bem e profundamente. Quando Chitose tenta dizer algo, Yuzuki o interrompe e diz que sabe que eles não são namorados de verdade, mas ele ainda é alguém especial para ela, embora o sentimento possa não ser mútuo. No entanto, para alguém que sempre foi confiante em seu próprio charme, isso ainda dói. Então ela estende a mão para Chitose segurar, esperando que isso a faça se sentir um pouco especial, mas Chitose recusa. Ao deixá-la em casa, Yuzuki nota um pacote suspeito na porta e o mostra para Chitose. Ele abre o pacote e encontra fotos deles juntos com o rosto de Chitose riscado, e atrás delas há uma ameaça escrita dizendo para eles terminarem. A princípio, Chitose brinca com a situação, mas depois pergunta a Yuzuki se ela está bem. Ela admite que é assustador, mas no momento parece que ele está mais preocupado do que ela, e ela ri da situação. Chitose percebe que ela está tentando ser corajosa, mas que isso não duraria muito, então ele decide acabar com tudo rapidamente. Naquela noite, Chitose recebe a ligação de costume de Tomoya para obter mais informações sobre Yuzuki como pessoa. Chitose pergunta como ele se apaixonou tanto por ela, e ele explica que, no início, estava interessado por causa da aparência dela. Mas um dia, quando ele estava em uma situação difícil e o resto do mundo passou direto, ela parou para ajudar, e assim mesmo, ele foi atingido em cheio pelo cupido. Chitose sugere que ele comece a conversar com ela para conhecer como ela realmente é, e então decidir se ainda ama ou não. Na manhã seguinte é o dia da grande partida de Yuzuki, e Chitose chega para apoiar sua namorada, como prometido. Kaito também vai junto para se divertir, mas o clima muda quando eles descobrem que os tênis de basquete de Yuzuki sumiram. O treinador confirma que eles foram levados do vestiário, e Chitose imediatamente suspeita do perseguidor. Ele promete a Yuzuki que ele e Kaito vão encontrá-los, dizendo a ela para focar no jogo e no encontro depois, caso ela vença. Enquanto ele corre por aí para encontrá-los, Chitose deduz que o perseguidor não jogaria os sapatos fora simplesmente. Se o objetivo é apenas mexer com o psicológico da Yuzuki, eles os esconderiam em algum lugar onde pudessem ser encontrados. Poucos momentos depois, Chitose retorna com os sapatos na mão, um cotovelo ralado, folhas no cabelo e evidências claras de uma batalha intensa contra o tempo. Depois de calçar os sapatos e prender o cabelo, Yuzuki diz a Chitose para observar atentamente, porque ela está prestes a fazer uma obra-prima. O treinador o convida para assistir do banco, embora Chitose brinque dizendo que o time lhe deve dinheiro pelo conserto dos arbustos, já que ele encontrou os sapatos perto do campo de arco e flecha. Quando o jogo chega aos segundos finais, Yuzuki faz o último arremesso canalizando seu LeBron James interior. Enquanto ela se levanta para um arremesso de 3 pontos, a mente de Chitose fica em branco e ele só consegue pensar em como ela tá bonita. Depois que tudo se acalma, Chitose liga para Kaito e pede desculpas por tê-lo deixado sozinho por horas na caça selvagem pelos sapatos de Yuzuki, enquanto ele aproveitava o jogo. Como compensação, ele promete pagar um lamen quente e apresentar umas gatas para ele depois da escola. Bem nessa hora, a Tomo aparece e Chitose pergunta se ele estava em um encontro com Nazuna no jogo de basquete. A Tomo diz que estava apenas acompanhando ela, já que ela é fã de basquete. Quando Chitose pergunta onde ela está agora, ele revela que o fato de Yuzuki ter roubado a cera a deixou irritada, então ela foi para casa.
Tentando conseguir informações, Chitose então pergunta se ele conhece alguém da Yakon. Ele responde que os únicos de quem ouviu falar são alguns amigos da Nazuna. Chitose revela que está perguntando porque se meteu em encrenca com eles, e então Atomo vai embora. Pouco tempo depois, Haru aparece com picolés e entrega um para Chitose. Ela o parabeniza pela sua missão heróica de recuperar o sapato e ele a elogia pelo seu desempenho incrível na partida. Haru diz que, embora ela tenha sido boa, Yuzuki foi quem estava absolutamente imparável. Ela então se estica no banco e coloca os pés nas coxas dele, exigindo uma massagem nos pés. Chitose recusa sem pensar duas vezes, mas quando a garota pergunta se ele está ficando excitado só com os pés dela, ele cede. Depois, Haru pergunta se ele teria feito a mesma coisa se fossem os sapatos dela. Ele responde que provavelmente não faria, já que ela é o tipo de garota que diria para ele esquecer isso e assistir ao jogo. A resposta a deixa levemente desapontada, então Chitose diz que ele não daria a Yuzuki uma massagem nos pés como tá dando nela. Quando ela pergunta o porquê, ele diz que ela é tão mais atraente que o sistema dele travaria só de ver os pés dela, o que a deixa irritada. Mais tarde, em um restaurante, Chitose revela sua teoria mais recente, dizendo que o pessoal do Yakon deve estar envolvido, mas que não foram eles que roubaram os sapatos da Yuzuki. Isso significa que o perseguidor deve ser da escola deles, e Haru imediatamente suspeita de Atomo e Nazuna, porque eles estavam no jogo sem motivo nenhum. Chitose afirma que pode ser possível, mas ele não está disposto a revelar a conversa que teve com Atomo ainda. Enquanto comem, Haru e Chitose compartilham casualmente seus talheres para experimentar a comida um do outro. Vendo-a observar, Haru pergunta se ela se importa com o beijo indireto, mas ela diz que não. Querendo uma reação dela, ela revela que Chitose até fez uma massagem nos pés dela, e a compostura de Yuzuki se quebra rapidamente. Haru se gaba de suas excelentes habilidades de massagem, alegando que sua técnica poderia fazer qualquer garota gritar. Então ela pergunta o que ela planeja para o encontro deles, mas Yuzuki garante a ela que é apenas de fachada para o relacionamento falso deles. Haru a confronta por mentir, dizendo que ela é muito mais feminina do que finge ser. Isso toca em uma ferida e Yuzuki fica ofendido imediatamente. Então, naturalmente, o conflito escala para uma competição de air hockey. As garotas se enfrentam, mas Haru assume a liderança. Ela então aumenta as apostas, sugerindo que faça uma aposta. Haru declara que uma vitória sua significa substituir Yuzuki no próximo encontro com Chitose. Em troca, Yuzuki ainda garantirá a vitória geral da partida, apesar da diferença de pontos. Enquanto as garotas se empolgam e dão tudo de si, Chitose se pergunta o que ele está fazendo ali. No dia seguinte, Chitose espera por Yuzuki para o encontro deles no festival de verão, e ela surpreende com um lindo yukata. Por um momento, Chitose realmente não consegue processar o que está vendo, mas logo ele disfarça seus sentimentos, como sempre faz, provocando-a. Ele brinca que o yukata de alguma forma faz as curvas dela parecerem ainda mais perigosas e pergunta se ela está usando algo por baixo. Yuzuki rebate, dizendo para ele mesmo verificar se está tão desesperado assim, e ele cede na hora. Enquanto começam o encontro, Yuzuki estende a mão para ele, mas desta vez ele não recua como antes, já que é um dia especial para eles. Primeiro, eles comem uma maçã do amor, e Chitose relembra como costumava vir ao festival antigamente com sua mesada, e ficava animado sempre que via uma garota da sua turma. No entanto, agora ele está lá em um encontro com a garota mais bonita da escola. Então Yuzuki tenta pescar alguns peixinhos, mas falha. Chitose a chama de amadora e mostra como se faz, gabando-se de como foi banido do jogo quando era jovem porque era bom demais. Logo depois, eles se sentam juntos e Chitose sugere alguns nomes estranhos para os peixes, mas Yuzuki o provoca, dizendo que vai dar a eles o nome dele. Enquanto ela observa os peixes com fascínio inocente, Chitose sente uma tristeza silenciosa, sabendo que aquele momento precioso juntos não pode durar para sempre. Eles aproveitam a comida do festival e quando Yuzuki pede para experimentar a dele, ela usa deliberadamente os hashis dele em vez dos seus, saboreando a pequena emoção de um beijo indireto. Mais tarde, eles bebem Ramune com gás e riem juntos, tentando fazer com que a noite pareça interminável. Eles acabam parando em uma árvore que dizem abençoar futuros maridos e esposas. Enquanto Yuzuki fecha os olhos e reza sinceramente, Chitose a observa em silêncio, com uma mistura de calor e melancolia. No entanto, o clima é arruinado quando o capanga de Yakon aparece e derruba Yuzuki no chão. Enquanto Chitose tenta ajudá-la a levantar, ele lhe dá um chute, fazendo com que ele caia em cima dela. Enquanto Yuzuki se segura nele, Chitose sente ela tremendo por causa do assédio verbal que o capanga continua lançando contra ela.
Bem nessa hora, o chefe aparece e chama por Yuzuki antes de fazer ameaças grosseiras e explícitas, lembrando Yuzuki de seu passado. Embora Chitose queira desesperadamente liberar seu lado sombrio e violento atacando o chefe, ele se contém para cumprir sua promessa e evitar perigo. Em vez de lutar, ele astutamente grita como um covarde e alega que os capangas estão atacando, atraindo com sucesso a atenção da polícia. Os capangas fogem imediatamente e Chitose percebe que, às vezes, a coisa mais máscula que você pode fazer é passar vergonha para proteger sua garota. Um dia depois, Chitose encontra Tomoya em um restaurante que está profundamente ofendido com a vida, já que Chitose conseguiu aproveitar o encontro no festival com Yuzuki usando um yukata. Ele então aponta como é raro ela faltar à escola, mas Chitose ignora, dizendo que ele está analisando demais as coisas. Tomoya insiste que está apenas preocupado, mas Chitose diz para ele se preocupar consigo mesmo e tentar investir em Yuzuki, em vez de ficar babando nas fotos dela à noite. Chitose lista os passos que ele deveria seguir para fazer isso, e quando Tomoya pergunta o que ele fará se for rejeitado, Chitose sugere criar uma playlist triste com antecedência e chorar ouvindo-a por alguns dias até superar ela. Isso ofende Tomoya, que explode com ele, dizendo que ele pode falar isso tão facilmente porque nunca esteve verdadeiramente apaixonado. Ele imediatamente se arrepende de ter dito isso e pede desculpas, mas Chitose diz para ele não se preocupar. Naquela noite, Chitose manda uma mensagem para Yuzuki e brinca sobre ela estar doente, perguntando se sua varinha mágica pode ajudar a fazê-la se sentir melhor. Ela diz que eles poderiam tentar, antes de pedir para ele esquecer a versão dela que ele viu ontem. Enquanto conversam aleatoriamente, Chitose pergunta como estão os peixes e ela responde que os ama. Mas como ela os nomeou em homenagem a ele, parece que ela está dizendo que ama o Chitose. Ele pede para ela se expressar direito, ou ele vai entender errado, mas ela diz que é isso mesmo que ela quer, pelo menos por hoje à noite. Chitose percebe que ela ainda não voltou ao seu estado normal e, para testá-la, pergunta se ela quer ser sua namorada de verdade. Quando ela responde que não, ele fica aliviado por ela ainda não ter perdido totalmente a compostura. Na manhã seguinte, Chitose fica aliviado ao ver que Yuzuki voltou para a aula e está agindo mais como ela mesma. Nesse momento, Nazuna e Atomo entram e, ao passarem por Yuzuki, a garota acaba derrubando sua carteira, e fotos do seu encontro com Chitose caem. Yuzuki pula para cobri-las, mas Nazuna acha ridículo que ela pareça envergonhada de admitir abertamente o fato de que é namorada de Chitose. No entanto, depois de ver o olhar de culpa nos olhos dela, ela percebe que é na verdade porque Yuko não sabia do encontro. Ela confronta por jogar sujo e diz que alguém como ela realmente não merece a Chitose. Mais tarde naquele dia, Kenta se junta a elas em uma loja de lamen e percebe instantaneamente a tensão entre as garotas. Eventualmente, Yuko pergunta diretamente a Yuzuki o que ela está fazendo, saindo em encontros românticos e andando de mãos dadas com a Chitose quando deveria ser falso. Ela pergunta que, se ela só precisa de qualquer namorado, por que não pode ser o Kenta ou o Kaito, questionando se ela também seguraria as mãos deles da mesma forma. Yuzuki admite que não faria isso, então Yuko declara Yuzuki sua maior rival. Quando Yuzuki tenta negar que tem qualquer sentimento por Chitose, Yuko diz que ela já está na frente, já que conhece Chitose melhor. Yuzuki zomba ao ouvir isso antes de aceitar a rivalidade. Nesse momento, Yuko volta sua atenção para Chitose e o repreende por sair em encontros fofos quando ele deveria gastar seu tempo se livrando do perseguidor. Para equilibrar as coisas, ela diz a ele que ele irá ao próximo festival com ela, vestindo um yukata da mesma forma que fez com Yuzuki, e ele não tem escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Yuzuki entra na sala de aula com Chitose apenas para encontrar todos os alunos olhando para ela de um jeito suspeito. Nazuna dá um passo à frente e mostra a Yuzuki uma foto da época do ensino fundamental com o mesmo cara esquisito que a assediou. Ela diz para ela largar a máscara de senhorita perfeita, já que ela não passa de uma bagunça que se envolve com caras mais velhos. Yuzuki fica envergonhada no início, mas quando Nazuna testa seus limites, ela rebate, acusando-a de ser a stalker. Ela explica como tudo faz sentido com o fato de ela estar no jogo quando seus sapatos foram roubados e a acusa de estar trabalhando com os caras da Yakon. Quando Yuzuki pressiona mais, Nazuna joga seu telefone no chão e diz que, embora ela possa não ser a pessoa mais legal, ela nunca se rebaixaria a esse ponto. Antes que as coisas possam escalar ainda mais, Chitose interrompe Yuzuki enquanto Atomo explica que Nazuna estava no jogo porque ela é uma grande fã da atuação de Yuzuki. Nesse momento, Kuranosuke entra para começar o exame, enquanto Yuzuki sai correndo arrependida. Chitose a segue e tenta animá-la com suas piadas cafonas, mas elas não funcionam. Então ele pergunta o que pode fazer para ela se sentir melhor e Yuzuki diz que gostaria de ouvi-lo cantar.
Enquanto Chitose começa a cantarolar, Yuzuki para de chorar e volta para a aula, enquanto ele fica para trás, xingando a si mesmo por não conseguir acabar com o sofrimento dela. Depois da aula, Kaito corre até Chitose como se o mundo fosse acabar e avisa que um bando de alunos da Yakon está acampado do lado de fora da escola, esperando para atacar ele e Yuzuki. Chitose diz para o pessoal ir para casa enquanto ele e Yuzuki esperam a poeira baixar, convencido de que os delinquentes eventualmente vão ficar entediados e procurar o que fazer. Infelizmente, eles provam que são, de alguma forma, ainda mais desocupados do que o esperado e permanecem teimosamente do lado de fora por horas, mesmo sob chuva torrencial. Eventualmente, Chitose decide que é a hora de ir embora, garantindo a Yuzuki que ele já tem um plano. No segundo em que saem, os capangas da Yakon cercam e começam a falar um monte de besteira. Chitose entra na frente de Yuzuki e começa a provocar o líder com os insultos mais desrespeitosos e infantis que se possa imaginar, até que o cara perde a cabeça completamente e o agarra pelo colarinho. Bem na hora, Kuranosuke aparece e se coloca entre eles. Quando um dos capangas tenta partir para cima dele, Kuranosuke o derruba sem esforço. Ele comenta que já pertenceu a Yakon, mas que está enojado com o quão fracos eles se tornaram. Quando o líder ameaça denunciá-lo, Kuranosuke afirma calmamente que ele nunca foi do tipo que segue regras idiotas, e os capangas acabam recuando. Depois, Yuzuki se pergunta se tudo isso é culpa dela, mas Chitose a garante que não é. No entanto, em vez de ir para casa, ela se agarra a ele e admite que não quer passar a noite sozinha, perguntando se ele a levaria para casa dele. Naquela noite, Yuzuki senta-se na escuridão total, encharcada da cabeça aos pés por causa da chuva. Chitose seca o cabelo dela com uma toalha antes de sentar ao seu lado, já sabendo para onde tudo isso está caminhando. Yuzuki se encosta nele e então alcança seu rosto, inclinando-se para um beijo. De repente, Chitose a prende no sofá e ela começa a entrar em pânico, implorando aos prantos para que ele pare. Ele diz a ela que não quer lidar com a versão quebrada dela à sua frente e quer de volta Yuzuki de língua afiada e terrivelmente confiante, que é teimosa demais para deixar o medo vencer. Ouvir isso a deixa furiosa, então ela chuta as partes íntimas de Chitose e ele solta o grito mais constrangedor conhecido pela humanidade. Mais tarde, naquela noite, Chitose diz a ela que ela pode conversar sobre isso se quiser. Yuzuki então revela um pouco do seu passado, dizendo que, no ensino fundamental, ela não era a garota mais forte, mas era definitivamente esperta. Ela sabia como sorrir para sair de problemas e manter todos à distância. Apesar de todos quererem um pedaço dela, ela ainda conseguia sobreviver. Isso foi até que um veterano, Yanashita, se interessou por ela. Ele decidiu que Yuzuki seria dele, mas ela o rejeitou sem hesitação, o que feriu seu frágil ego masculino. Ele tentou forçá-la e, quando ela resistiu, ele deu um tapa no rosto dela. Pela primeira vez na vida, ela congelou e não conseguiu revidar. Enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto, os outros delinquentes ficaram lá rindo dela como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto, e aquele incidente se tornou um trauma para o resto da vida dela. Depois de ouvi-la, Chitose abraça Yuzuki e diz que está grato por ela ter se mantido forte apesar de ter passado por tudo aquilo. Ouvir essas palavras derruba quaisquer barreiras que ainda lhe restavam, e ela se aninha em Chitose antes de chorar todas as suas mágoas. Então ela agradece por ele ser seu herói e até se oferece para transar com ele hoje à noite, mas ele a lembra de como ela o chutou mais cedo e decide não aceitar. Mais tarde, Chitose prepara o jantar enquanto Yuzuki vai tomar banho. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a ela, mas ele recusa a oferta todas as vezes. Ela então comenta que o shampoo e o secador de cabelo que está usando são muito bons, então Chitose revela que foram recomendados por Yuko e Yua, o que a deixa irritada. Depois de tomar banho, ela sai com roupas que fariam qualquer homem babar e mostra a Chitose quem manda. Naquela noite, Yuzuki pergunta a ele se ele já esteve apaixonado, já que esse é um conceito desconhecido para ela. Ela explica que todos os caras que se aproximam dela só estão interessados na versão inventada que ela mostra a eles, e não em quem ela é de verdade. Chitose relembra que, durante todos os verões de sua juventude, havia uma garota que costumava passar o tempo com ele e que acabou fazendo com que ele se apaixonasse. No entanto, um dia ela desapareceu sem deixar rastros, e esse foi o fim do seu amor de infância. Yuzuki comenta que acabou sendo melhor assim. Por causa disso, ele nunca perdeu a imagem perfeita de quem ela era. Enquanto Yuzuki adormece ao lado dele, ele se pergunta se vai olhar para esta noite da mesma forma que olha para aquela garota. Na manhã seguinte, Chitose acorda e descobre que Yuzuki já foi embora. A caminho da escola, ele encontra Yua, que nota um bilhete escrito com batom no pescoço dele. Ela o chama de mulherengo, dizendo que ele sai pegando garotas toda noite, mas ele garante a ela que nada aconteceu.
De volta à aula, Chitose percebe que Uzuki finalmente começou seu arco de desenvolvimento de personagem, que já estava atrasado, e em vez de fingir que nada aconteceu, ela começa a limpar a bagunça emocional que deixou para trás. Sua primeira parada é Nazuna, a quem ela pede desculpas sinceramente pelas coisas duras que disse, ao mesmo tempo em que agradece por ter aparecido para apoiá-la no jogo de basquete. Assim que isso é resolvido, ela encontra Kaita e Yuko em um restaurante para anunciar que o contrato de namoro falso chegou oficialmente ao fim. Ela explica que cansou de se esconder atrás de Chitose e planeja lidar com os delinquentes de Akan sozinha. Ela promete que eles logo verão a pessoa que todos amam nela quando tudo isso acabar, antes de ir embora. Mais tarde, Chitose encontra Tomoya para um café e solta casualmente que Yuzuki passou a noite na casa dele. O pobre Tomoya derruba o café em todo lugar ao ouvir isso, e sua mente vai direto para a conclusão mais óbvia, mas Chitose diz a ele que não é nada disso. Ele explica que nada aconteceu e que o relacionamento falso está oficialmente encerrado. Vendo Tomoya mais confuso do que alguém tentando entender a árvore genealógica em Apothecary Diaries, Chitose finalmente conta a ele tudo sobre o passado de Yuzuki e o trauma que ela carrega por todos esses anos. Tomoya agradece a Chitose por confiar nele com algo tão pessoal e percebe silenciosamente que ele não está nem perto de estar pronto para ser o tipo de pessoa que Yuzuki realmente precisaria ao seu lado. Mais tarde naquele dia, Chitose encontra Asuka e, como sempre, as duas acabam tendo mais uma sessão de terapia gratuita. Mas desta vez, é Asuka quem está desabafando, admitindo que está completamente dividida entre ficar na cidade natal para sempre e buscar uma nova vida em Tóquio. Ela ama e odeia a cidade ao mesmo tempo, o que Chitose entende perfeitamente, porque praticamente todo mundo que cresce na cidade natal acaba desenvolvendo um caso grave da síndrome de talvez Tóquio resolva tudo. Ouvir alguém tão composta quanto Asuka lutar com os mesmos pensamentos o conforta de uma maneira estranha. Quando Asuka menciona Yuzuki, Chitose faz algo incomum e guarda tudo para si mesmo. Em vez de contar a história toda como normalmente faria, ele decide que é hora de começar a se acostumar com a vida sem ter sempre a Asuka por perto para desabafar seus pensamentos. Yuzuki reflete sobre sua vida e percebe que, desde pequena, sabia que era especial, mas também aprendeu cedo que ser especial por si só apenas tornava a vida mais difícil. Para continuar seguindo em frente, ela se escondia atrás de diferentes máscaras e trabalhava duro para sempre se tornar a melhor versão de si mesma. No entanto, quando Yanashita a atacou no ensino fundamental, ela descobriu que não tinha nada dentro de si que pudesse ajudá-la a enfrentá-lo. Ela não podia contar com o orgulho, a determinação ou até mesmo o amor para se impedir de ceder, o que a deixava se sentindo vazia, apesar de todos acreditarem que ela tinha tudo. Isso mudou quando ela conheceu Haru durante um jogo de basquete no ensino fundamental. Mesmo que Haru estivesse completamente em desvantagem, ela sempre se levantava com um sorriso, mantinha os olhos fixos em seu objetivo e nunca parava de correr para frente. Inspirada por Haru, Yuzuki decidiu frequentar a Fujishi High, onde também conheceu Chitose, um garoto que ela inicialmente acreditava ser igual a ela, porque ele parecia capaz de fazer tudo com facilidade, enquanto escondia o mesmo vazio silencioso que ela sentia por dentro. Nos últimos 2 meses, no entanto, ela percebeu que estava completamente enganada. Embora Chitose lhe diga que eles são parecidos, ela vê alguém que sempre escolhe o caminho mais difícil, se joga de cabeça em cada desafio e continua seguindo em frente enquanto derruba todas as barreiras à sua frente. Em vez de protegê-la gentilmente como o príncipe que ela um dia imaginou, ele a força a encarar o trauma do qual ela vinha fugindo. Mas, de alguma forma, esse jeito difícil de viver faz com que ela queira se tornar alguém que possa viver tão lindamente quanto ele. Mais tarde, enquanto caminhava para casa sozinha, Yuzuki é parado em um parque por Yanashita, o mesmo perdedor que a traumatizou anos atrás. Ele afirma que quer terminar o que começou depois de acreditar nos rumores sobre ela. Yuzuki se recusa a recuar e declara firmemente que os rumores são falsos e que ela ainda está lacrada de fábrica, com a garantia intacta. Então alguém como ele nunca terá um lugar em seu coração. O medo começa a tomar conta dela, mas ela se lembra de tudo que Shidosa ajudou a descobrir e declara orgulhosamente que é namorada de Shidosa, antes de chamar Yanashita de covarde que nunca encostará um dedo nela. Nesse momento, Shidosa chega, mas em vez de revidar imediatamente, o Einstein local deixa Yanashita bater nele, enquanto Kazuki grava toda a surra como prova. Quando Yanashita ameaça matar Shidosa a menos que Uzuki concorde em ser dele, Shidosa diz calmamente a ela que é apenas dor, e a lembra de não deixar que isso domine seu coração e sua mente. Assim que Kazuki tem tudo gravado, Shidosa se levanta e revela que seus anos como jogador de beisebol lhe deram, pelo menos, bíceps fortes.
Ele explica que a violência não torna ninguém forte e que ele só revidou depois de garantir uma justificativa para a legítima defesa. Ele então avisa Yamashita que, se ele chegar perto dela novamente, usará todos os truques que tiver para arruiná-lo, finalmente forçando o valentão a prometer que nunca mais se aproximará de Yuzuki. Yuzuki cai no choro e bate no peito de Shidoza, chamando de idiota por ter se deixado machucar, mesmo já tendo justificativa suficiente para revidar depois que Yamashita deu um tapa nela. Ela pergunta por que ele veio salvá-la e Shidoza responde brincando que ela nunca terminou oficialmente com ele, fazendo com que Yuzuki o chame de idiota mais uma vez. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava sozinha pela margem do rio, Yuzuki é parada por Tomoya, o aluno que Shidoza estava odientando. Afirmando que Shidoza estava chantageando com uma foto comprometedora, Tomoya diz a ela que finalmente tem um motivo para procurá-lo em busca de ajuda. Yuzuki rapidamente percebe que Shidoza rapidamente suspeitava desde o início que Tomoya era o perseguidor e estava tentando trazê-lo de volta ao caminho certo. Em vez de depender dele, Yuzuki destrói a imagem perfeita que Tomoya tinha criado dela ao admitir, sem rodeios, que ela é apenas uma garota normal que fica menstruada, fica mal-humorada e até faz carinho no gato enquanto pensa no cara de quem gosta. Horrorizado por ela não ser nada parecida com a fantasia que ele imaginou, Tomoya perde o controle e avança para cima dela. Mas Yuzuki calmamente dá um chute nas partes baixas dele. Bem nessa hora, Shidoza chega e revela que suspeitava de Tomoya desde o início. Depois de perceber que apenas Tomoya e Haru sabiam sobre seu encontro no festival com Yuzuki antes que os alunos da Yakon High aparecessem, Shidoza armou uma cilada fazendo Tomoya acreditar que ele tinha tirado fotos incriminadoras de Yuzuki, quando na verdade a foto era de Kenta vestido de mulher. As ações de Tomoya confirmaram a verdade, e Shidoza o desmascarou por tudo. Isso inclui forjar as fotos, enviar os garotos da Yanhai atrás de Yuzuki e ser flagrado pela câmera veicular da família dela, não deixando escapatória para ele. Antes que tudo chegue ao fim, Shidoza diz a Tomoya para parar de pegar atalhos, reunir coragem para confessar honestamente seus sentimentos e, se tiver o coração partido, escrever um poema e transformá-lo na música punk rock cheia de paixão. Mais tarde naquela noite, Shidoza e Yuzuki caminham para casa juntos depois que seu relacionamento falso de 2 semanas chega ao fim. Parada do lado de fora da casa dela, Yuzuki pede que ele espere mais 1 minuto antes de beijá-lo de repente. Shidoza brinca que, se aquilo era para ser uma recompensa, ela errou por uns 3 centímetros, mas Yuzuki lhe deseja um feliz aniversário. Um flashback mostra um jovem Shidoza caminhando para casa de mãos dadas com Asuka, enquanto ela olha para a lua. Ela pensa que ela ilumina silenciosamente a escuridão, carrega as esperanças e orações das pessoas e cuida de todos, imaginando se ela pode se tornar alguém como ela. No presente, Shidoza é pego completamente de surpresa quando Asuka entra em sua sala de aula como uma das orientadoras durante uma sessão de orientação profissional. No momento em que ela o nota, ela faz um pequeno aceno secreto para ele e, embora ele acene de volta timidamente, as garotas do grupo dele percebem imediatamente a troca, deixando-as encarando os dois com ciúme suficiente para abastecer a sala de aula inteira. Após se apresentar, Asuka pede a todos que se dividam em grupos antes de começar a discussão. Ver Asuka agir como uma garota comum em vez de sua habitual personalidade de lobo solitário deixa Shidoza se sentindo estranhamente distante. Antes que a discussão possa começar propriamente, o esquadrão de investigação bombardeia Shidoza imediatamente com perguntas sobre Asuka, mas ele insiste que não está acontecendo nada. Assim que Asuka e seu puxa-saco, Okuno, se juntam ao grupo, eles começam a discussão sobre os planos de todos após a formatura, e se pretendem ficar na cidade ou se mudar. Quando perguntada sobre seu próprio futuro, Asuka admite que ainda não consegue decidir entre ficar na cidade deles ou se mudar para Tóquio. Okuno imediatamente se oferece para levá-la com ele, mas Asuka brinca que talvez considere se ele comprar um apartamento para ela, mas logo corta o assunto depois que ele sugere que eles poderiam morar lá juntos. Observando a brincadeira deles, Shidoza luta silenciosamente para esconder sua decepção, sem saber se ela é direcionada mais a Asuka ou a si mesmo. Depois da escola, Shidoza espera por Asuka, e assim que ela o encontra, ela diz a Okuno que vai para casa com Shidoza. Ela finge esquecer seu guarda-chuva só para que eles possam dividir o dele, fazendo Shidoza perceber que dias chuvosos não são tão ruins assim. Enquanto caminham juntos, Asuka brinca que cada um deveria ficar com metade do guarda-chuva. No entanto, quando Shidoza aponta que ela vai se molhar, ela o lembra, em tom de brincadeira, que garotas molhadas deveriam ser o tipo dele. Isso faz rir instantaneamente e o traz de volta ao seu eu habitual. A garota então diz a ele que ele parecia incomumente distante durante a sessão de orientação profissional. Ela também admite que passar um tempo na sala de aula dele a fez desejar ter sido uma de suas colegas de classe, mas ela sabe que precisa continuar sendo sua veterana confiável.
Os dois então se perguntam o quão diferentes as coisas poderiam ter sido se tivessem a mesma idade, antes de concordarem que provavelmente nunca teriam se tornado tão próximos. Quando Shidosa pergunta se ela já se decidiu entre Tóquio e a cidade deles, Fukui, Asuka se recusa a responder porque conversar com ele só faria hesitar ainda mais. Percebendo que ela está perto de se decidir, Shidosa diz brincando que, se ela algum dia quiser fugir com ele, ela deve tocar secretamente na orelha esquerda como um sinal, deixando Asuka silenciosamente perturbada. Mais tarde, Chitose está relaxando em casa quando a campainha toca sem parar de repente. Ele abre a porta e dá de cara com as duas principais candidatas nas Olimpíadas de Esposas, que se apresentam alegremente como um serviço voluntário de treinamento doméstico. Então elas entram sem pedir licença, carregando sacolas cheias de ingredientes. Logo, Yuko aparece orgulhosa, vestindo um avental, o que leva Chitose a brincar, dizendo que ela parece uma recém-casada que de repente quer ter aulas de culinária, fazendo-a corar de empolgação. Antes que ela possa aproveitar o elogio, Yua chama Chitose para ajudar a dobrar as mangas dela antes de começar a cozinhar, roubando casualmente mais pontos de relacionamento e deixando Yuko fazendo bico por causa da tensão. Chitose reflete que seus pais se divorciaram quando ele era mais novo e passavam a maior parte do tempo trabalhando, então eles raramente faziam refeições juntos. Caminhar para casa e sentir o cheiro de curry vindo de outras casas sempre deixava um vazio em seu peito, fazendo-o perceber que Yua deve ter notado aquelas noites solitárias anos atrás e silenciosamente começou a vir cozinhar para ele. Enquanto isso, Yuko mal consegue fazer um ovo cozido, enquanto Yua prepara o jantar sem esforço e, naturalmente, continua enchendo o prato de Chitose. Incapaz de esconder seu ciúme, Yuko reclama que Yua está agindo como a esposa número 1, deixando Yua sem saber como responder, enquanto Chitose comenta que é simplesmente porque ela tem uma aura muito acolhedora. Yuko diz que Yu é tão capaz que ela poderia começar a morar sozinha amanhã, mas Yu admite que rapidamente se sentiria solitária. Perguntando se Chitose alguma vez se sente solitário morando sozinho, Yuko ouve admitir baixinho que sim, acrescentando que ele fica sempre feliz quando elas vão visitá-lo. Mais tarde, Chitose acompanha as garotas até em casa, e Yuko admite que pensar em Kazuki e Yuzuki deixando Fukui algum dia a deixa triste. Chitose percebe que eles chegaram à idade em que tais despedidas estão se tornando reais, e ele espera silenciosamente que todos valorizem o tempo que ainda têm juntos. Mais tarde, Chitose vai ao campo de esportes para jogar bola com Haru. Enquanto jogam a bola um para o outro, ela diz honestamente que o lado dele que ela mais gosta é aquele que ama o beisebol de verdade, enquanto Chitose admite que nunca se cansa disso. Nesse momento, vários membros do antigo time de beisebol de Chitose chegam. Depois de vê-lo jogar, eles pedem para ele voltar, admitindo que só perceberam que tinham perdido depois que ele saiu. Chitose recusa o pedido, explicando que quase um ano se passou desde que ele deixou o time e que sua rebatida já está enferrujada, mas eles insistem que ele ainda ama o beisebol. Haru intervém imediatamente, lembrando-os de que eles ficaram parados e deixaram que ele saísse do time, antes de declarar que ela é a parceira de jogo dele agora. Nesse momento, Otomo lança uma bola rápida em direção a Chitose, que a agarra com facilidade. Ele se aproxima do time de beisebol e zomba deles por terem deixado um jogador tão talentoso embora. Ele conversa um pouco com Chitose e, ao sair, nota as mãos de Chitose. Ele casualmente diz para ele parar de praticar suas rebatidas e seguir em frente, dando a entender que já percebeu que Chitose continuou praticando em segredo. No dia seguinte, Yua se oferece para ir até lá e cozinhar o jantar novamente, enquanto Yuko convida Chitose para assistir ao treino do time de softball. Antes que ele possa responder a qualquer uma delas, Asuka aparece de repente e o convida corajosamente para um encontro. Depois da escola, Asuka leva Chitose para um encontro, onde Chitose pergunta por que tinha que ser hoje. Ela responde brincando que nunca faz planos para o amanhã, antes de explicar que este é o único momento em que ambos estarão na escola. Chitose admite que sempre imaginou que seria ele quem perderia o controle e a convidaria para sair primeiro. Mas Asuka responde que, se ele nunca tivesse descoberto quem ela realmente era, ela teria desaparecido silenciosamente da vida dele como sua garota misteriosa. Ela então revela que, depois de visitar a sala de aula dele, não conseguiu dormir até perceber que queria passar sua juventude com ele. Chitose brinca que ela parece gostar dele ainda mais do que ele pensava. Então ela admite calmamente que o ama há muito tempo. Eles decidem começar com um encontro escolar típico e vão para um café de mangá que funciona 24 horas. Lá, Chitose tenta reservar assentos separados, mas Asuka os muda para uma cabina de casal no chão, insistindo que a única coisa que casais deveriam dividir em um encontro é um picolé. Dentro da cabine, Chitose fica nervoso com a proximidade dela, então Asuka o provoca por perder a compostura antes de revelar que este também é o primeiro encontro dela com um garoto mais novo.
Ela então explica que seus pais são professores e eles eram tão rígidos que nunca deixaram comprar lanches de festivais ou passar tempo em lugares como cafés de mangá. Eles vão jogar bilhar, mas como Asuka nunca jogou antes e tem dificuldade em segurar o taco corretamente, Chitose intervém para corrigir fisicamente a postura dela. Enquanto ela se posiciona novamente, Chitose acaba olhando sem querer para os seios dela e cora antes de dizer para ela ajeitar a gravata. Ela entra em pânico e, enquanto ajeita, pergunta nervosa o quanto ele viu. Então Chitose brinca, perguntando se azul turquesa é a cor favorita dela. Ela lamenta dramaticamente que nunca conseguirá se casar. Então Chitose se oferece para assumir a responsabilidade, como o cavalheiro que todo protagonista de repente se torna depois de ver um sutiã. Eles então vão para uma sala de karaokê, onde Asuka pede a Chitose que cante uma música que a faça lembrar do antigo ele. Enquanto ele se prepara para cantar, ele se lembra de conhecê-la logo após sair do time de beisebol, sentindo-se perdido e sem rumo. Naquela época, ela o havia encorajado com uma carta dizendo que as palavras possuíam um poder invisível e esperando que ele encontrasse a peça que faltava em sua vida. Lembrando disso, Chitose escolhe uma música sobre deixar sua cidade natal rumo a uma cidade de sonhos, esperando que sua letra alcance o coração de Asuka assim como as palavras dela alcançaram o dele uma vez. Depois de sair do café, Asuka pergunta sobre o sonho dele, e Chitose admite que seu sonho já foi ser uma estrela da Major League Baseball, mas agora ele está em busca de um novo. Ele então pergunta sobre o sonho dela. E Asuka diz que quer se tornar uma editora literária porque os livros lhe deram força enquanto crescia. Ela explica que quer ajudar a criar essas histórias, mas se preocupa que seu motivo seja simples demais. Porém, Chitose garante a ela que é um motivo perfeitamente bom para perseguir seu sonho. Chitose pergunta se ela quer ir para Tóquio por causa disso, então Asuka admite que, embora ame sua cidade natal, ela também a odeia porque tem medo de ficar lá para sempre e cair em uma mentalidade de cidade pequena. Mesmo assim, ela quer adiar a escolha entre Tóquio e Fukui por mais um tempo. Chitose então sobe em sua bicicleta e dá batidinhas no banco de trás para Asuka subir. Ele brinca que talvez se torne um romancista algum dia, então ela diz alegremente que será sua editora. Ela então imagina a si mesma descobrindo um dos romances dele em Tóquio e convidando-o para uma reunião editorial sem perceber que ele é o autor. Chitose diz a ela que, se ela escolher Tóquio, eles devem valorizar tudo que só podem vivenciar em Fukui, para que, não importa o quão longe ela vá, seu coração sempre encontre o caminho de volta. Mais tarde, Chitose vai às compras com Yuko, Haru e Kaito, e Yuko convence Haru a abraçar seu lado feminino, mas a pequena moleca insiste que não é atraente. Chitose intervém e admite que gostaria de vê-la com uma roupa mais feminina, então Yuko a leva para o provador. Quando Haru finalmente sai parecendo envergonhada, Chitose diz sinceramente que ela está muito bonita, deixando-a tão mexida que ela acaba comprando a roupa mesmo assim. Enquanto comem juntos depois, Haru pergunta a Chitose se ele tem sentimentos por Asuka, porque ele age de forma diferente perto dela. Chitose explica que, depois de sair do time de beisebol, seus amigos representavam a vida comum que o confortava, mas Asuka era alguém completamente fora do comum, o que tornava mais fácil para ele se abrir e desabafar suas frustrações. Mais tarde, Chitose visita o telhado da escola, onde encontra Kuronosuke conversando com Asuka. Depois que ele revela que Asuka decidiu ficar em Fukui e se tornar professora de japonês, Chitose deixa escapar imediatamente que achava que ela queria ir para Tóquio e se tornar editora literária. Mais tarde, Chitose encontra Asuka perto do rio, onde ela admite que seu pai se opõe fortemente tanto à sua ida para Tóquio quanto à sua carreira na edição. A Asuka acredita que nunca conseguirá mudar a opinião dele, então começou a pensar que não faz sentido perseguir um sonho impossível. Ela até diz que, se ficar em Fukui, eles podem sair juntos sempre que quiserem. Mas Chitose fica frustrado com a facilidade com que ela desistiu e responde sem rodeios que prefere morrer. Chitose tenta persuadi-la, mas Asuka insiste que ele só tem projetado uma imagem ideal sobre ela e que, na verdade, ela é fraca. Sem outra escolha, Chitose faz o que todo protagonista sensato faria e a empurra dentro de um rio. Ele diz para ela parar de reclamar e a lembra de que a admirou pela primeira vez quando ela ficou completamente encharcada enquanto fazia garotinhos sorrirem. Ele insiste que sua admiração sempre se baseou na bondade e na força que ela demonstrou na realidade, e não em qualquer ilusão. Então ele a lembra de que foi ela quem o ensinou que dizer que não tem sentido tira a cor da vida. As palavras dele finalmente a alcançam enquanto ela, em lágrimas, o chama de seu herói, embora Chitose responda imediatamente que ela é a verdadeira heroína, antes que os dois comecem a espirrar água um no outro.
No dia seguinte, Chitose vai até a sala dos professores para entregar alguns papéis, mas ao passar pela sala de recepção, ele acidentalmente ouve uma reunião entre Kuronosuke, Asuka e o pai dela, o presidente da Facts and Logic. Ele declara firmemente que o futuro de Asuka já está decidido, porque ela frequentará a Universidade de Fukui e se tornará uma servidora pública. Incapaz de ficar calado após ouvir o sonho dela ser descartado, Chitose entra na sala de repente. Embora Kuronosuke questione que direito ele tem de interferir em um assunto de família privado, o Sr. Nishino permite que ele fique. Kuronosuke pergunta se o Sr. Nishino realmente discutiu o futuro de Asuka com ela, mas ele insiste que conhece sua filha melhor do que ninguém. Ele explica que se tornar editora de romances é uma carreira extremamente competitiva com poucas chances de sucesso, e perseguir tal sonho poderia deixá-la sem nada para mostrar. Ele pergunta a Chitose se ele está preparado para apoiar Asuka caso ela fracasse, mas Chitose só consegue dizer que as palavras de Asuka uma vez o ajudaram a superar seu momento mais sombrio. O Sr. Nishino descarta o argumento, lembrando-o de como a realidade destruiu seu próprio sonho de se tornar um jogador de beisebol profissional, e diz que a confiança sozinha não consegue superar o mundo real. Sem resposta, Chitose só pode observar enquanto Kuronosuke encerra a reunião registrando a Universidade de Fukui como a escolha final de Asuka. Mais tarde naquela noite, Kuronosuke leva Chitose a um restaurante chamado Akiyoshi, porque ele percebe que Chitose está se sentindo derrotado. Enquanto comem, ele revela que o Sr. Nishino foi na verdade seu professor na escola muitos anos atrás. Chitose fica surpreso ao saber que Kuronosuke já foi um encrenqueiro e que o Sr. Nishino foi quem o ajudou a colocar sua vida de volta nos trilhos. Enquanto Kuronosuke explica que o pai de Asuka sempre foi o tipo de homem que confia em fatos e lógica, ele também diz a Chitose que ser professor é difícil, porque eles veem centenas de alunos fracassarem e inúmeros sonhos chegarem ao fim. Isso tornou o Sr. Nishino excessivamente protetor com sua filha, mas ele também lembra a Chitose que escolher seu próprio caminho é o que importa. Embora o Sr. Nishino tenha orientado, tornar-se professor ainda foi uma decisão dele, e ele nunca se arrependeu disso. No dia seguinte, Asuka vê uma garota flertando com Chitose perto dos armários da escola, e, depois que a garota vai embora, ela se aproxima, parecendo incomumente frustrada em vez de sua habitual calma e misteriosa. Ela admite que viu Chitose conversando com sua colega de classe fofa enquanto ela estava se sentindo assustada e magoada, e reclama que ele arruinou completamente a cena que ela havia imaginado. Ela revela que tinha imaginado a si mesma se aproximando dele apenas para Chitose arrebatar como um Johnny Bravo de lábia afiada, mas, em vez disso, ela se sentiu deixada para trás. Mais tarde, no local habitual deles, Chitose pede desculpas por ter invadido a reunião dela com o pai antes de estar pronto, mas Asuka já está no seu limite. Chitose admite que o pai dela realmente quer o que é melhor para ela, e como ela também sabe que ele está certo sobre os riscos de perseguir seu sonho, ela acredita que não tem escolha a não ser desistir dele. Ela diz a Chitose que não quer mais que ele a veja assim porque a imagem da irmã mais velha perfeita que ela sempre tentou manter desmoronou. Depois de se despedir e dizer que o tempo que passaram juntos não passou de uma memória agridoce no álbum de sua vida, ela vai embora enquanto coloca o cabelo atrás da orelha esquerda. Mais tarde, Chitose encontra Kenta e Kazuki no Burger Kong e pergunta se eles já passaram por uma fase rebelde contra os pais. Kenta admite que se isolou porque acreditava que seus pais nunca o entenderiam, e embora os adultos possam já saber a resposta certa, ele acredita que os jovens precisam da liberdade para lutar e chegar às suas próprias conclusões. Kazuki, por outro lado, admite que sempre escolhe a opção de baixo risco, porque desistir de sonhos impossíveis, como se tornar um jogador de futebol profissional ou correr atrás de uma garota que nunca vai retribuir seu amor, evita que ele se machuque. As visões diferentes deles ajudam Chitose a perceber que Asuka sempre viveu uma vida tão protegida que nunca encontrou coragem para se rebelar, mesmo que seu coração sempre tenha desejado outra coisa. Naquela noite, Yuzuki visita o apartamento de Chitose com comida e brinca que está lá para verificar se há algum sinal de que outras garotas estiveram no quarto dele. Ela pergunta se ele já decidiu sobre seu futuro, mas logo percebe que algo mais o está incomodando. Querendo que ele finalmente desabafe o que está pensando, Yuzuki leva Chitose para o quarto, apaga as luzes e imediatamente faz com que ele comece a pensar com a cabeça errada. Ela diz a ele que ele continua tentando agir de forma inteligente e só torna tudo mais complicado, quando deveria simplesmente derrubar todos os obstáculos e romper todas as barreiras. Ela avisa, em tom de brincadeira, que se ele ainda não conseguir fazer isso, ela mesma vai devorá-lo. E depois que Chitose sorri e agradece, Yuzuki vai embora, admitindo baixinha no caminho de casa que talvez ela tenha acabado de ajudar sua maior rival.
Logo na manhã seguinte, Chitose vai até a casa de Asuka e começa a cantar a música da ginástica rítmica de rádio sobre a qual eles tinham conversado, do lado de fora da janela dela para acordá-la. Asuka finalmente aparece de pijama, parecendo confusa e envergonhada ao mesmo tempo. Chitose diz a ela que aprendeu a lição de que, quando uma garota diz adeus, ela na verdade quer que corram atrás dela, e depois de declarar corajosamente que veio para levá-la embora, ele a convida para um encontro. Sem graça, Asuka diz a ele para esperar por mais de 30 minutos em um parque próximo enquanto ela se arruma. Quando ela finalmente chega, vestindo uma roupa linda e elegante, ela pergunta a Chitose se ele está pronto para levá-la para o encontro deles. E Chitose confirma alegremente que sim. Será que Chitose finalmente vai sair com uma de suas garotas um dia? Conte pra gente nos comentários. Deixe um like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais resumos incríveis.